Boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco hoje para assistir a nossa última mesa, que encerra as atividades do Círculo, e a última mesa também de discussão do tema do ano, né? 100 anos, 1921, rupturas, transformações e continuidades. Essa é uma mesa também que fecha, né? Na qual se despede uma diretoria que exerceu a gestão do Círculo durante os 2 últimos anos e da qual eu fiz parte como membro da Comissão de Formação Permanente, juntamente com Lia, Sherman, Pronic e Regina Hort de Aragão, a quem, inclusive, eu queria muito agradecer essa parceria valiosíssima nesse ano muito turbulento, né, em que tivemos que adentrar esse território do virtual sem nenhum conhecimento, nós e todo mundo, de uma maneira geral, também muito turbulento sanitariamente, politicamente, claro que socialmente. Enfim, foi um ano bastante pouco usual, né? Vamos ver se a gente, daqui em diante, passa a ter enfim, não sei se 22 também não se apresenta como muito pacífico, mas, enfim, vamos em frente. Então, temos aqui o término da gestão, o término da discussão, e que vai ser, na verdade, fechado com uma mesa assim, com chave de ouro, quando chamamos o Jurandir e a Rita Kel para conversar conosco sobre esse tema, que recebi hoje de manhã, agora, inclusive, há pouquíssimo tempo, um e-mail da Maria Rita Kel dizendo que ela não vai poder participar dessa mesa por uma questão de um problema de saúde. Parece que ela fez uma cirurgia há pouco tempo e ainda não se recuperou totalmente. Então, infelizmente, a Rita Kel, que já esteve conosco, inclusive, em outras ocasiões, não vai poder participar hoje. Mas temos essa figura tão central, né, tão importante no cenário da psicanálise no Brasil, né, brasileira de uma maneira geral, e uma figura muito central também como intelectual, né, a produção de conhecimento crítico sobre a realidade, enfim, que é o Jurandir, que é nosso membro interno, a quem, então, damos as boas-vindas e passamos a palavra agora, mas antes eu queria pedir a vocês que, quando vocês tivessem que fazer alguma pergunta, por favor, enviassem no chat o seu nome só. Não precisam colocar a pergunta, só coloquem o nome, que eu vou estabelecendo uma lista que vou chamando aos poucos, então. Tá bom? Então, muito bem-vindos todos, muito bem-vindo, Jurandir, e vamos, então, dar início a essa mesa que finaliza várias coisas e dá início, provavelmente, a outras. Bom, obrigado, Cláudia. Obrigado a vocês todos, né, pela presença no sábado, né? E, evidentemente, eu fui apanhado de surpresa, porque eu tinha me preparado, né, para discutir com Maria Rita, assim, talvez um pouco, qualquer coisa que ela julgasse que seria interessante, que ela estivesse pensando sobre psicologia das massas, né? De maneira que a apresentação do que eu vou fazer é uma apresentação assim absolutamente, né, preparada para esse estilo de interlocução. Consequentemente, o próprio material, a extensão, o que eu tinha que fazer, tudo isso era qualquer coisa que eu pensava adequada a isso. Como não foi, eu acho que a gente pode perfeitamente improvisar, né? Como diz o Kafka, a vida não comporta cálculos, e eu acho que no lugar da imprevisibilidade a gente tem que agir e imaginar outras formas de ganho. Então, eu acho que eu vou ser mais breve, como eu pretendia ser, e que a gente possa, então, aproveitar a ocasião para, nesse último encontro, mais pessoas dizerem, pensarem e refletirem juntas, né, o que a gente pensa sobre o valor desse texto que eu acho crucial do Freud, e eu diria por quê, né, daqui a pouco,
Que a gente aproveite, então, a oportunidade para um diálogo mais amplo, que a palavra seja menos monopolizada por aqueles palestrantes. No caso, não tem um que eu, então, me restringe aquilo que eu tinha pensado em fazer, num espaço breve de tempo, e que a gente possa, de fato, trocar uns com os outros, comigo, etc. Né? Bom, eu já tinha trabalhado aqui no início a questão da psicologia das massas e análise do eu, e eu continuo mantendo um pouco o ponto de vista que eu tinha no início. Né? Esse é um texto que visa resolver algumas questões metapsicológicas deixadas em aberto por Freud. A principal delas é a questão do narcisismo. Como explicar o aparato de defesa, de organização psíquica, em particular o processo de subjetivação, sem uma justificativa para o recalque, sem a ideia de que eu tenho agora, não tenho mais, uma pulsão do ego claramente posta a serviço da pulsão de subsistência, de sobrevivência, de autoconservação, que vai barrar, que vai impedir, como indica o excesso pulsional. O qual vai ser o destino da pulsão sexual desligada no momento em que o próprio ego também é sexualizado. No momento em que o ego perde o critério da pulsão de autoconservação para poder limitar, barrar o excesso pulsional que quer se exprimir pela descarga em função do princípio do prazer, confundindo, então, o que era o receio de Freud, fantasia, né, com realidade, lembrança com percepção. O que vai substituir agora, nessa nova metapsicologia, nessa reformação metapsicológica, essa reformulação, o antigo freio da pulsão do ego, já que ele está completamente diluído e sexualizado, e, aliás, sem essa sexualização narcísica, diz ele, o ego não existe, eles são coetâneos, né, são congeniais, um nasce com o outro, e etc. Muito bem. Isso, é claro, derrubou completamente toda aquela linguagem, aquela arquitetura metapsicológica de antes. Eu acho que Psicologia das Massas, entre outras coisas, é um texto que visa dar uma resposta a isso. No entanto, é curioso porque Freud escolhe, para exemplificar o funcionamento desse novo modelo metapsicológico, não exatamente um caso clínico. Se vocês lembram bem, o que ele escolhe um pouco para exemplificar é a paixão amorosa, a transferência e a hipnose, e não um caso clínico, aqueles casos clássicos que ele tinha. Né? Ele escolhe justamente fazer ou tecer considerações sobre o que a gente pode chamar de sintoma cultural. Né? Psicologia das Massas acaba sendo um caso de psicanálise aplicada. Né? Psicanálise aplicada à cultura. O que é que a gente pode pensar? A gente pode pensar que Freud estava com duas preocupações, eu acredito, né? Duas preocupações subjacentes. Uma preocupação é que isso é escrito depois da Primeira Guerra Mundial. É bom a gente não esquecer. Né? Então, ele já tinha, além do princípio do prazer, compulsão à repetição e uma série de coisas. E ele, em segundo lugar, né, ele estava efetivamente, né, impactado com essa espécie de funcionamento da irracionalidade, né, da alma humana e de como o que ele podia ter visto a partir das neuroses traumáticas era talvez mais sério e mais grave de tudo aquilo que ele havia configurado como sendo excesso pulsional sexual. Qualquer coisa que transbordava, que ia além.
Eu acho, preocupado com isso, Freud, então, ele dá como exemplo de elucidação dessa dinâmica intranarcísica, ele vai buscar como exemplo de configuração metapsicológica do que é que vai substituir o recalque na formação da subjetividade, ele vai dar esse exemplo da organização cultural. E, ao fazer isso, ele vai construir, se você quiser, uma teoria da cultura, uma teoria da gênese da cultura ou do funcionamento da cultura, muito curiosa, porque, a meu ver, Freud tem 4 grandes modelos de genético de explicar a ordem cultural, né? O primeiro deles é o modelo que eu diria teoricamente mais frágil, que é o modelo que está em Futuro de uma Ilusão. O que é a cultura? A cultura, eu diria, é um grande dispositivo de consolação na correspondência com Fliss, ou com Fichte, né? Sobretudo, ele vai tentar dizer que aquela ideia de um todo, de um absoluto, quer dizer, de um Deus ou de uma mãe, do que quer que seja, nada mais representa do que nosso desejo de encontrar aquele lugar de quietude, aquele porto seguro, que era algo que a gente vivia antes das primeiras experiências de separação, né? Então, seria uma espécie, não de ópio do povo, né, mas, se vocês quiserem, né, de fantasia, quer dizer, do indivíduo, de encontrar reconforto no mundo que efetivamente frustrar, né? O segundo modelo de discussão da gênese cultural é um modelo, claro, que ficou clássico, é um dos grandes escritos do Freud, que é do mal-estar da cultura, né? A cultura, ela existe como sendo um freio à destruição, como sendo um freio à desorganização pulsional, né? Essa desorganização pulsional é sexual no início, depois Freud acredita que ela também é da pulsão de morte, e a cultura vem como um imenso esforço do que ele vai chamar de eros, da força de vida, da pulsão sexual e da pulsão narcísica, para ligar, barrar, estancar o caminho para a dissolução, se você quiser, dos laços culturais e das individualidades. A cultura, então, fundamentalmente, vem como uma espécie de lugar em que o indivíduo pode se encontrar protegido contra 3 grandes medos dele, né? Que são o medo das forças indomáveis da natureza, da inevitável decadência do corpo e do sofrimento que vem dos outros. Todas essas 3 manifestações da sexualidade desabrida, se a gente pensa no primeiro modelo, do excesso pulsional da sexualidade, ou da pulsão de morte, ou como Laplanche pensa, pulsão sexual de morte, ou como o Lacan vai chamar invasão do real, a cultura vem de maneira genérica para poder controlar isso, através de articulação de significantes que vão ganhar significados, ou seja, que vão se tornar uma semiótica que venha tranquilizar narcisicamente o sujeito e podê-lo viver, fazer viver, fazer projetos e conviver com os outros, sem estar mergulhado nesse sentimento de ameaça permanente, de alguma coisa que seja ameaça à vida dele. O preço pago, efetivamente, né? O preço pago é o mal-estar, né? Como outros teóricos, entre eles o maior de todos, o grande Norbert Elias, né? Narrou no processo civilizatório. Civilização tem um preço, o preço é a repressão, como ele dizia, das pulsões, e esse resto de mal-estar, a gente vai conviver com ele para sempre, né? Resto de mal-estar, diga-se de passagem, que pode se tornar sofrimento,
quando ele é naturalizado na cultura, isso é um pouco a tese do Duncker, né? Ou que pode se tornar sintoma quando é pensado individualmente e refeito pela fantasia de cada um. Então, esse é, digamos, o quadro geral da segunda teoria de Freud sobre a cultura. O terceiro é um misto de Totem Tabu e Moisés e o monoteísmo. Esse terceiro é, efetivamente, eu acho, o que a gente tem como modelo mais sofisticado, que é a teoria edípica elevada a proporções culturais, né? Isso num período pré-histórico e no período que a gente poderia dizer pós-histórico, porque seria projeção do que a gente vive, da imanência no mundo transcendental. A ideia básica é a seguinte: você tem um pai da horda que goza, pai da horda que goza e goza com todas as mulheres, afastando todos os filhos, tem o assassinato primordial, a culpa, a instituição da lei, a instituição do nome do pai esse que vai ficando efetivo, que vai se chamar justiça, que vai se chamar direito, que vai se chamar norma moral ou ética, conforme a gente queira, e que vai ganhar, se você quiser, seu estatuto, né, mais forte e mais intangível na ideia do Deus judaico, que é algo que é fonte da unidade entre os humanos e que você não nomeia, quer dizer, é um puro significante, né? E a grande resposta que tem, quem és? Ele diz, eu sou quem sou, né? De uma maneira tautológica, para afirmar a existência do significante Deus, que por si vai ou viria organizar a cultura de maneira que os homens pudessem viver sem o risco do fratricídio. Muito já se falou dessa tese. Alguns acham que a tese é hobbesiana, de que o homem é o lobo do homem, e de que Freud teria adotado isso de maneira inconsciente. Outros, efetivamente, minimizam a história e dizem o importante não é isso, o importante é ele mostrar como, no fundamento da lei, você tem efetivamente a ameaça do gozo e que, sem essa espécie de pacto que é anterior ao contrato, quer dizer, não é um contrato racional legal, mas é um pacto de vida feito em cima do sentimento de culpa ou do sentimento de empatia, quer dizer, pela vida do outro, no caso da fratria, a gente não teria como imaginar uma cultura em que os elementos da sexualidade desabrida fossem ligados, né? Outras pessoas ainda, sobretudo de maneira mais recente, acham que isso é uma imensa fantasia do macho branco europeu, quer dizer, em que vê efetivamente um homem que parece ter surgido do nada e não de uma mulher de quem ele nasceu. Consequentemente, a ideia de que no início era esse era um macho, e esse macho já nascia na competição com outro macho, se vocês quiserem. Eu estou dizendo isso porque esse é o termo, um dos exemplos que vocês podem ter, são todos os trabalhos da Jessica Benjamin, mas em particular da Judith Butler, né? Isso muito bem articulado. Seja como for, nem elas próprias, quer dizer, eu estou dizendo as duas, porque a crítica feminista é isso, né? Além da crítica famosa do Angela McIntyre, né? que diz que tem um furo completo nessa teoria de Freud, que Freud pressupõe regra de parentesco onde ele queria provar a gênese. Ele propõe a ideia de filho e pai, quando ele vai dizer que filho e pai só vai existir depois que o chefe da ordem é morto. Consequentemente, se tratava de uma ordem de animais, né, de símios ou do que quer que fosse, não tinha porque imaginar sentimento de culpa, porque ninguém nunca viu um leão chorando porque matou o antigo chefe do bando e tomou o lugar. Quer dizer, se fosse essa transição do animal para o humano, ela esconde uma falácia, ela esconde um raciocínio intuitivo, é que a regra do parentesco estava pressuposta onde Freud acreditava imaginar
sua gênese, seu início, sua origem. Bom, as críticas são muito, a gente, como analista, toma isso efetivamente como um mito de origem, né, dali, daquilo que ordena o parentesco, que vai ordenar a diversidade, que vai ordenar as gerações, que vai ordenar as diferenças laterais, que vai dizer qual é o prazer proibido, qual é o prazer permitido. Em suma, nós tomamos isso como sendo o mito daquilo que ilustra a tese de Lévi-Strauss, que só existe cultura com trocas reguladas, trocas de bens, trocas de palavras e trocas sexuais. Só existe cultura com hierarquia, com limite de endogamia e exogamia, e que isso Freud teria exemplificado com essas duas teorias da cultura, terceira, né? Que é a do totem tabu, basicamente, de Moisés, o monoteísmo. Moisés, na versão mais refinada, porque já pressupõe totem e eleva o transcendente, é o lugar em que Freud não tem uma teoria mais ingênua sobre o papel da religião, né? Quer dizer, ele vê a religião como uma espécie de sustentáculo transcendental de qualquer coisa que se coloca além da possibilidade da agressão narcísica dos sujeitos, de maneira que é uma espécie de garantia última, pode ser qualquer uma, o outro pode dizer que é a história, o outro pode dizer que é o belo, a estética, pouco importa, mas é o lugar onde ele não tem aquela visão simples que todos os pensadores do século XIX, todos eles alemães, ingleses e franceses, não tentaram, que era tomar a religião como qualquer coisa que significava alienação do homem daquilo que é problemático dele ou daquilo que é verdadeiramente sua potência. Pode pegar qualquer um, Nietzsche, Max Weber, Feuerbach, Freud, Marx, Engels, entende? Todos eles se ocuparam. Então, Freud, nesse Moisés monoteísmo, que eu acredito, a leitura mais refinada que ele faz do Totem Tabu, e onde ele chega também a uma descrição crítica da religião que faça jus ao papel que esse mundo invisível tem na organização do mundo visível. Isso não é expressão minha, nem teoria minha, é do grande Irving Hallowell, que diz que você não conhece cultura humana em que as pessoas tenham se contentado em viver numa única dimensão do mundo. Onde houve cultura, houve criação de um duplo do mundo invisível. Isso pode ser chamado de sagrado, de sobrenatural, do que quer que seja, mas em que o visível coincidia com essa espécie de essa outra parte do díptico, que é seu correspondente invisível, com as características do que a gente pode chamar aqui, por exemplo, né, mais de universo do sagrado ou universo do divino, né? Entendendo que o sagrado é o divino aprisionado, nada mais é do que a gente trazer o divino para a Terra e, por meio de rituais e de palavras, se você quiser, que a gente pode ser, são palavras sacramentais, você aprisiona, você controla. Bem, isso é a terceira teoria de Freud, a terceira teoria do mal da fratura. Ora, no meio se insere a teoria de psicologia das massas e análise do erro. Essa quarta teoria ela é particularmente estranha, porque ela diz que a cultura ela pode se manter num espaço de instabilidade, num espaço de instabilidade em que todas essas questões, as da própria finitude, a da própria ideia de proteção, a da própria ideia de lei, tudo isso é substituído por um simulacro, por uma espécie de simulacro narcísico que é o chefe e a massa. Quer dizer, no lugar do pai da horda, no lugar de Deus, no lugar, se você quiser, daquilo que a gente poderia chamar o grande aconchego ou o grande consolador, você tem o líder que é simplesmente uma expansão
narcísica, imaginária, do narcisismo do sujeito, narcisismo esse que foi esvaziado dessas subjetivações precárias que são os componentes da massa. Então, Freud cria a ideia de que o líder da massa, ele é um líder, se você quiser, idealizado, mas ele não é morto e se transforma em lei. Ele é fetichizado, ele é congelado, ele permanece no estado de mumificação fetichista. Ele é um zumbi, entende? Ele nem é, digamos, humano, porque tem uma força sobrenatural da libido narcísica, nem chega a ser um significante que tem a força de organizar as subjetivações. Ele paralisa esse movimento no meio. É como se, no meio da adoração do bezerro de ouro, houvesse um estancamento do tempo e da temporalidade, aquela massa continuasse completamente sem saber para onde vai, não é? E o mestre, o chefe, o Führer, ele é absolutamente paralisado na figura do fetiche. Ele passa a ser, consequentemente, intocável, porque ele tem uma falsa imortalidade. Ele não é estátua a quem você preste, digamos, reverência como uma lembrança, como Apolo na Grécia, como Atenas, está entendendo? Como, sei lá, a Virgem Maria de Giotto, não é isso, se você quiser, entende? Ele também não está nos 10 mandamentos, como se a palavra fosse ato e fosse uma metonímia dele, fosse uma expansão dele. Ele é uma figura imaginária, congelada, e só se mantém assim, dada a vacuidade, dada a nulidade, dada a capacidade dele ser um vaso vazio, onde todas as subunidades individuais podem projetar o que quiser. Esse esquema é um esquema que Freud diz existe, e ele dá como exemplo a igreja e o exército. E a grande diferença da igreja e do exército para as sociedades regidas por Moisés e o monoteísmo e pela totem e tabu, a grande diferença é que aqui não existe nenhuma individualização na base, nem projeto de individualização da base. A massa tem que se manter massa. Ela tem que, efetivamente, estar no estado pré-subjetivo para poder ter essa força narcísica violenta de se destituir, desonerar, de descarregar, se esvaziar narcisicamente para eleger o fetiche como sendo aquilo que vai encarnar qualquer aspiração megalomaníaca que ela tinha. Então, de repente, Freud coloca uma teoria cultural para resolver um problema metapsicológico. Ao colocar uma teoria cultural, a teoria cultural é essa, que diverge das outras, né? E, do ponto de vista da metapsicologia, ele cria uma função que é de idealização do eu, não é o eu ideal, né? É uma idealização fetichista do eu que vai funcionar no lugar do recalque. É o chefe que vai dizer à tropa, ao rebanho, né? O que é que ele pode desejar, o que é que ele pode fazer, como ele pode gozar e de que maneira. Ele vai funcionar dessa forma, com uma característica, entretanto, a gente vai ver que é de pouco exigir ou nada exigir do que a gente pode chamar de trabalho psíquico, que a defesa do recalque existe, né? A defesa do recalque exige de todos nós que a gente separe afeto de representação e que, ao lidar com a representação, a gente vai buscar os difíceis, incansáveis, intermináveis caminhos da metáfora e da metonímia para nos aproximarmos de um prazer cuja tonalidade de gozo é interditada. No caso das massas, essa interdição, você pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, nenhuma delas exige dos subindivíduos, desses infraindivíduos, né? Nenhum desse trabalho. Essa formação social, ela os poupa do trabalho psíquico, se você quiser, da ressubjetivação. Trabalho no sentido da metapsicologia analítica, no sentido que a gente fala trabalho do sonho,
trabalho do luto, no sentido que Balint fala de trabalho do amor, né? E a gente fala desse trabalho contínuo de subjetivação, do qual eu faço economia quando mergulho na massa, quando me torno um desses seguidores subindivíduo do fetiche do chefe, do fetiche do Führer, né? Muito bem. Isso, é claro, vai ter consequências, né? E as consequências, efetivamente, a gente vai ver, inclusive a tradução muitas vezes política disso, que é a tradução política que, infelizmente, a gente está testemunhando, né? A gente conhecia isso historicamente, está sendo agora contemporâneo da nossa parte. Eu procurei, no outro trabalho, me concentrar, digamos, não na caracterização metapsicológica do chefe, mas na caracterização metapsicológica da tropa, né, da horda. Entende? De entender que tipo de indivíduo é capaz de entrar nessa relação hipnótica com o fetiche. Vocês lembram? Eu trabalhei aqui com vocês no Círculo, eu dava algumas categorias, né? Categorias que eu achava que faziam sentido. Primeiro era da clausura narcísica. Era do indivíduo completamente solitário, desse indivíduo que a gente vem criticando desde Felipe Ripe, Marcuse, o indivíduo do narcisismo, o indivíduo sem conexões, o indivíduo do cansaço, o indivíduo fragmentado de Bauman, do cansaço do Byung-Chul Han, todo aquele indivíduo que já se falou naquela vasta literatura que Ehrenberg chamou de declinologia, tudo aquilo que foi pensado, o homem sem gravidade, está entendendo? Aquilo tudo é um indivíduo solto, é um indivíduo que foi perdendo a conexão no sentido de papel que ele tem e foi abandonando pouco a pouco o que a Arendt chamou de amor ao mundo. O mundo passou a ser um cenário de consumo, de entretenimento. E, evidentemente, ele, com essa espécie de projeto, que era um projeto normótico, que é dado pela ordem imaginária cultural, nesse indivíduo, ele, de repente, viu esse mundo cair. Não tinha mais consumo nem entretenimento, com a epidemia pior ainda, né? Então, efetivamente, qual seria essa conexão dessa pessoa? Seria a conexão dessa pessoa, seria você efetivamente começar e querer encontrar, a qualquer custo, um nível de pertencimento, um lugar de pertencimento, um lugar de fala, né? Um lugar de fala dos cultuadores, dos adoradores do próprio umbigo. Não tinha ainda um lugar cultural dessa ordem, né? Que tinha agora um lugar onde você reconhecesse uma comunidade de cultuadores de si, e essa comunidade surgiu nos populismos de direita mundo afora, isso aqui. O segundo da clausura narcísica foi o que eu chamei, né, o sentimento de destituição narcísica. Esses não são pessoas que são voltadas para si porque têm possibilidade de se dar esse luxo. São os que foram despojados de tudo, né? No caso do Brasil, são boa parte das pessoas que habitam nossas periferias, vivendo em condição subhumana, sem nenhum projeto, que são sensíveis a esses falsos redentores, né? Esse é a clausura, a destituição. O outro é a expropriação narcísica. A expropriação narcísica faz parte dessas pessoas, né, que acreditavam ter direitos, inclusive, direitos igualitários do liberalismo assegurados, né, que é o direito fundamentalmente ao respeito e à dignidade, como sendo monopólio e propriedade deles. No momento em que o mundo se diversificou, as questões identitárias foram postas na pauta. Pessoas que até então eram tratadas com desprezo ou por características físicas, ou por características fenotípicas, que se chamam raciais, ou de etnia, ou de religião, ou de aspecto, essas pessoas, quando quiseram ter direito de cidade, ser cidadãos, isso soou como se fosse uma expropriação indevida. Isso soou como uma usurpação que o cidadão de bem teve dificuldade de aceitar. Quem é esse cidadão de bem? É um cidadão que acostumou-se, habituou-se a acreditar que
para ele ser superior, bastava ele ter o que ele achava que era a superioridade biológica e a superioridade moral dos seus preconceitos. Ele naturalizou isso, achando que ser branco, por exemplo, cristão, entre aspas, né, como eles chamam, ou heterossexuais, isso bastava para dar a eles um lugar ao sol. Não preciso mais nada do que isso. Então, esses expropriados narcisicamente faz parte da tropa. E qual é o outro grupo? O outro grupo é o grupo da rivalidade narcísica. São os ressentidos da Maria Quer. São os que se acham que são empreendedores e que têm mérito e que não conseguiram, apesar disso tudo. Ora, se eles não conseguiram, apesar disso tudo, é porque alguém barrou o caminho. E quem barrou o caminho não foram as regras de ascensão que ele próprio aceitou para ele e que os expulsou. Quem barrou o caminho foi um inimigo de fora. Se eu não estou lá no topo, se eu não estou efetivamente gozando de tudo aquilo que me foi prometido com a sociedade de consumo e entretenimento, né, que é a grande realização das massas, como Sloterdijk diz, pois bem, se eu não estou ali, no rol das celebridades, com a visibilidade deles, com o dinheiro deles, com o modo de gozar deles, alguém é responsável por isso. E quem é responsável por isso? Quem é responsável por isso são os parasitas do Estado, ou são todos aqueles, está entendendo, que são os auxiliares desses parasitas, né? São os intelectuais, são os artistas, são os universitários, são todos aqueles que gozam das benesses do mundo do entretenimento e do consumo e que depois se voltam, né, e que usufruem do parasitismo do Estado e que se voltam contra os verdadeiros cidadãos de bem, trabalhadores, empreendedores, dentro da regra do mérito e que, não obstante, são barrados por essas criaturas com esses programas, se vocês quiserem, de proteção ou à delinquência, ou ao bandido, ou aos tarados, ou à imoralidade, etc., etc., etc. Né? Então, é da rivalidade narcísica o grupo do ressentimento. Finalmente, o quinto grupo que foi para lá é o que eu chamei, quer dizer, dos moradores do Jardim dos Fisicontini. Isso também pode ser chamado de 80% dos Faria Limers. Eu digo isso porque eu não quero generalizar. Tem gente, né, da Faria Lima que são pessoas de bem, evidentemente, irresponsáveis. Então, vamos ver. Mas o grosso não. Um dos exemplos foi dado há 3 semanas, quando um desses daqui do Rio de Janeiro, né, dono de um grande banco, de maneira muito desenvolta, de uma forma completamente à vontade, à lese, né, bem dentro dos seus sapatos, estava falando das especulações com Arthur Lira, com não sei quem, sobre a entrada, e acabava dizendo, bom, Bolsonaro, tudo bem, se ele parar de falar, está ótimo, a gente continua. Isso. Eu digo Jardim dos Fisicontini, você já sabe, eu já repeti isso umas 10 vezes aqui no Círculo, porque eu acho emblemático dessa espécie de indiferença, de mascarada da onipotência narcísica, de entrada no mood que eu chamaria de mania kleiniana, né, de triunfo, controle e desprezo, de acreditar que eles são invulneráveis ao mal, que eles são invulneráveis à pulsão de morte e à destruição. Os Fisicontini, no livro do Jorge Bassani, acabaram pagando um preço. Né? O romance termina eles dentro do trem indo para lá, para onde Mussolini e Hitler mandaram todos os judeus. Né? Evidentemente, essas pessoas são de um descompromisso, de um alheamento, de uma indiferença, né, que é impressionante. Mas, muito bem, esse é outro grupo que adere ao bando que vai deixar no poder, se você quiser, a figura política desse chefe cultural, ou seja, do ideal fetichizado do mestre. Né? Ora, a pergunta é a seguinte: qual o ganho dessas pessoas? Isso aí é que eu queria introduzir qualquer coisa que até agora eu estou pesquisando.
Eu acho que, de maneira geral, eu tenho algumas linhas a seguir sobre isso ainda, né? Ainda não aprofundei. O primeiro ganho, eu acho, de aderir a isso, é alguma coisa que é escandalosa. E não é à toa que foi a última grande descoberta metapsicológica de Freud, que girou em torno disso, que é o gozo masoquista a céu aberto. Quer dizer, o gozo masoquista sem pudor, sem vergonha, sem decoro. O que a massa de pessoas que seguem esses líderes, que a massa de subindivíduos, não tem nenhum sentido do que qualquer pessoa minimamente organizada teria. Então, ele se submete à humilhação, à submissão, à degradação, à exposição da própria ignorância, à nulidade deles, entende? Ao mando e ao comando e ao desmando, com um enorme riso na cara, com uma satisfação de quem está gozando porque está debaixo do chicote. E que se o mestre mandar fazer X, vai mandar, se vai mandar fazer Y, vai mandar. Ora, normalmente, isso é qualquer coisa que a barreira civilizatória impõe pudor e regra de exposição. Isso, em geral, é para a vida privada. Isso, em geral, é para aqueles lugares que eu não vou chamar de bordel, porque tem uma conotação meio negativa, né? Mas são para lugares exclusivos, né? Em que as pessoas encenam esse tipo de fantasia, está entendendo? Ou que, quando vinham à tona, eu me lembro perfeitamente da minha geração, todo mundo assistiu um filme que fez um escândalo muito grande, da Liliana Cavani, que era o Porteiro da Noite, com a Charlotte Rampling e o Dirk Bogarde, né? Um filme magnífico. Aquilo ali eram lugares onde a gente ia, se você quisesse, os espectadores, e se não tivesse travestido com a estética, consequentemente, travestido não, transfigurado pela estética, consequentemente, se não tivesse o selo do sublime, a gente saía horrorizado. Né? A gente saía horrorizado por aquele tipo de relação, como seria o caso do Último Tango em Paris, como seria o caso de tantos outros, em que você encena isso aí. Isso aí era um lugar da cultura em que a gente dizia: eu reconheço que isso é humano, mas isso não tem direito de cidade. E isso que era recalcado vem à tona agora. No Brasil é escandaloso, né? Como, por exemplo, na Alemanha nazista. Quer dizer, eu não cesso de contar a vocês que toda aquela conversa do arianismo é ariano, é ariano, é ariano. Quando os japoneses entraram na guerra de verdade e que eles perceberam que sem o Japão eles não iam ter, se você quiser, o controle da Rússia para o lado de lá, do Pacífico, de imediato Hitler editou um decreto considerando os japoneses arianos de honra. E então todos os arianos nórdicos europeus, de imediato, consideraram os japoneses arianos do Oeste. Quer dizer, de imediato, você faz com que o gozo masoquista da submissão, o gozo masoquista e megalomaníaco de acreditar, né, que pertence àquela entidade, que tem aquela grandeza fetichística do ídolo, aquilo ali faz com que as pessoas apresentem esse espetáculo, que é um espetáculo vergonhoso, escandaloso, né, da exibição de tudo que a gente pode chamar de autodegradação, né? O segundo ganho que eu acho, é o segundo ganho pulsional dessa ordem, é a liberdade para odiar. Isso também é qualquer coisa que é absolutamente configurado dentro de normas legais e simbolicamente restritivas. A gente pode exibir o ódio? Pode. A gente sabe que a gente tem dezenas de espetáculos onde não falta sangue nem horrores, né? A gente todo dia vê isso. Quem não vê isso na televisão, tá entendendo? Vai ver no teatro, vai ver no cinema, vai ler no romance. Entende? Mas, ora, justamente isso é o que o Peter Gay chama de cultivo do ódio por certas sociedades. É a maneira como a expressão do ódio ela tem que ser regulada.
para que ela volte de tal forma que não arrebente, que não destrua o equipamento cultural, que não pode permitir a expressão deslavada, sem freios, da pulsão de morte. Pois bem, no caso da massa, o ódio começa a expandir o seu terreno de uma maneira absurda. O direito de odiar, pelas redes sociais, etc., direito, vírgula, né? A manifestação do ódio começa a não ser mais clandestina. O ódio não é mais aquele obsceno da ideologia. Não é aquilo que a ideologia permite que retorne como um recalcado só em certos lugares. Quer dizer, no Mississippi, é só à noite, em certas zonas, mascarado, com tocha, que aquilo podia vir. No dia seguinte, fazia de conta que aquilo não tinha acontecido. Aquilo era existir essas coisas. Ou então o racismo. Vocês já viram aquele filme que eu até pedi a vocês para verem, que se chama, eu acho que é A Luz é para Todos, Gentleman Agreement, que é um belo filme, acho que é do Elia Kazan, do Nicholas Ray, não sei, mas onde isso é magnificamente tratado em relação ao antissemitismo. Ele pode emergir, mas desde que seja configurado de tal maneira que eu não sinta o impacto dele, digamos, na norma civilizada, que ele não seja qualquer coisa que venha manchar a autorrepresentação que as pessoas têm como sendo de pessoas civilizadas, de cidadãos liberais. Pois bem, esse cultivo ao ódio pode até ganhar formas rituais, como a gente sabe, o Peter Gay analisou isso belamente no cultivo do ódio, como aquele mensur, que era aquela disputa de espada entre jovens estudantes na Áustria, na Alemanha, em toda aquela porção da Europa Central, sobretudo de cultura alemã. E a gente também tem essa expressão regulada do ódio, aí a título, se você quiser, de catarse. Quem gosta de futebol sabe. Quem gosta de futebol sabe que os espetáculos de futebol é uma espécie de coliseu de rédea curta. Quer dizer, de um lado você tem a beleza do futebol em si, do lado de cá, vocês têm a torcida, e eu sei, porque já fiz parte disso muito tempo na minha vida, né? Do lado de cá você tem a torcida que não tem freios, né? Que não tem freios, se você quiser, na maneira como tentam humilhar a torcida alheia ou então humilhar um jogador do seu time que não está correspondendo à expectativa. O nível de grosseria, o nível de... Se você quiser, né, de tudo que você chama de desqualificação, as pessoas perdem completamente, né, completamente isso e ficam zangadas. Alguns ficam bufando, alguns passam mal. Saiu dali, acabou. Saiu dali, acabou. Vamos esperar, aí tem a comemoração, e a comemoração, o ódio já foi recalcado, o que vem é a maestria, é a proficiência, é a performance do grande ídolo, etc., etc. Então, isso, na sociedade de massas, nessa sociedade que segue a ideologia da psicologia das massas, isso começa a ter uma extensão maior. De maneira que, inclusive, a linguagem, ela passa a ser quase uma linguagem de passagem a ato. Ela não é mais alguma coisa que distancia a pulsão de sua expressão. Ela cola na pulsão. A linguagem se abastarda, ela afina. Ela vai perdendo cada vez mais o caráter de significante e vai ficando cada vez mais uma espécie de corpo linguístico da pulsão. Ela passa a ser tão violenta, tão sem limite, que o uso da palavra, numa sociedade civilizada, segue certas regras. Quais são? Quem, o que, como e quando pode ser dita certas coisas. Quando eu rompo isso, eu rompo o contrato civilizatório. De novo, Norbert Elias, vamos ver. E isso, nesses estados, é dessa ordem. Então, nesses estados sociais. Então, a liberdade para odiar, ao lado do gozo masoquista ao céu aberto, tem a outra coisa, que é o outro ganho, enfim, que é a ruptura do isolamento.
essas pessoas que estavam isoladas, que não tinham mais grupo de pertencimento. Porque o simples caráter delas se chamarem cidadão de bem, até a cor da pele, a maioria se autodeclara branca, embora não seja, o padrão europeu, que é o padrão racista do uma gota basta, né? Mas aqui, seja como for, aqui não basta isso, porque as outras pessoas com outras qualidades diversas começaram a pleitear, e não é, dê licença para eu entrar, não, não é. Eu sou penetra, não, eu sou cidadão de primeira classe, gostou de mim, tudo bem, não gostou, amém, desocupa a sala, porque eu tenho direito ao lugar e estar sentado lá. Não vou lhe pedir licença para poder falar e dizer aquilo que vai me restituir o direito ao reconhecimento. Pois bem, essas pessoas, de repente, ficaram isoladas. Elas ficaram desenraizadas. Né? Como Hannah Arendt diz, como eu trabalhei na ideia dela, o mundo deixou de ser familiar. E elas, num golpe mágico, resolveram essa questão com duas medidas absolutamente mágicas, né? Absolutamente absurdas. Em primeiro lugar, elas começaram a retroceder aquém da política e dizer que não tem partido, que o partido delas é o Brasil, e que a bandeira delas é a bandeira brasileira. Isso é uma coisa pré-política. E a política moderna, democrática, republicana, que surgiu com a Constituição americana, com a Constituição francesa, justamente institui partido para que haja mediação, representatividade de todos e voz de todos, inclusive com direito assegurado da minoria no parlamento. É a virtude de nossa democracia parlamentar. Querer sair disso não é nenhum avanço, é um retrocesso. Não é um retrocesso para o Império Bizantino, onde não tinha política. A política, o que era? A corrida no hipódromo. Eu pertenço ao grupo dos cavalos verdes ou dos cavalos azuis. E se eu não gostar, eu mato um ou outro e acabou. Quer dizer, nesse caso, o isolamento daquele cidadão que tinha perdido o monopólio da identidade reconhecida e de prestígio, eles vão encontrar numa suposta, no imaginário, numa mascarada megalomaníaca, uma enorme bandeira na qual se envolver e uma dignidade dele que é nada mais do que uma dignidade de pacotilha, né? Porque no grupo e na massa ele renuncia absolutamente à singularidade. Ora, a característica do respeito é que o respeito, né, que é o reconhecimento, e sem o qual a gente não passa, é que eu não vou me contentar com o respeito do meu espelho. Quer dizer, né? O outro, tem que me respeitar para poder eu me reconhecer como respeitável. Não é o pequeno A que vai ter a capacidade de instituir minha identidade como identidade amada, é o grande A, ou seja, é o código cultural, é a sociedade como todo que tem que me respeitar e não o meu vizinho de andar. E não, se você quiser, o meu vizinho da esquina. Esses todos são subsujeitos que se especularizam uns aos outros e fingem uma mascarada de reconhecimento e acreditam ter uma dignidade, quando, na verdade, o que eles têm é uma cumplicidade na diluição de suas próprias singularidades. Porque só um se singulariza, que é o fetiche. O resto, não. O resto não tem gosto, o resto não tem coerência, o resto não tem. Se o fetiche diz, eu quero voto impresso, todo mundo vai para a rua, eu quero voto impresso. Se o fetiche diz, não tem mais voto impresso, o resto vai para a rua e não tem mais voto impresso. Se o fetiche diz, não quero vacina, o resto vai para a rua e não quero vacina. Se o fetiche diz, agora vacina, vai mais vacina. Se o fetiche diz, toca fogo no Tribunal Federal, vão para a rua e toca fogo no Tribunal Federal. Se o fetiche diz, não é mais o Tribunal Federal, não é mais o Tribunal Federal. Se o fetiche diz, agora é Rodrigo Maia, todo mundo vai atacar Rodrigo Maia. Se agora não é mais Rodrigo Maia, deixa Rodrigo Maia, vai ser para Rodrigo Maia. Então, a massa, o reconhecimento que ela tem, é um reconhecimento derivado, se você quiser, do arbítrio do líder fetichizado, e esse estado de renúncia à singularização, evidentemente, é outro ganho secundário.
é outro ganho sintomático dessa situação. Então, a ruptura do isolamento com renúncia à singularização, a liberdade para odiar, o gozo masoquista a céu aberto, escancarado, sem vergonha, despudorado, né? É como se, de fato, a pessoa abrisse o quarto dele, a cama desse, e se mostrasse fazendo qualquer coisa que a gente pode considerar, né, que atinge mais a imagem idealizada de cada um. Perdeu-se isso. E, evidentemente, o grande prêmio é o direito à preguiça. É a modalidade tranquila de gozo, né? Essas criaturas, elas se desoneram do trabalho que todos nós nos obrigamos, que é o trabalho de modificar a nossa economia narcísica em função, se vocês quiserem, da demanda do outro, do vínculo com o mundo. Da maneira como a vida, pela sua imprevisibilidade, ela vai exigindo pautas de renovação que fazem com que a gente se sinta efetivamente um sujeito apto com a plasticidade, né, a existir, a negociar nossas antigas identificações com outras identificações possíveis, a ter esse trabalho constante e que a Hannah Arendt resume numa linguagem racionalista, mas muito expressiva, que é de buscar a homologia consigo. Ser fiel àquilo que você diga. Se meu princípio é X, eu não posso aceitar que da premissa X, eu não posso aceitar qualquer corolário. Né? Se eu acredito que tal coisa vale para mim, quase de maneira kantiana, eu tenho que acreditar na universalidade dela de maneira que ela possa valer para todos. Isso, psicologicamente, é o trabalho de construção da subjetividade. É o trabalho de manter a identidade, por meio de suas diversas identificações, fluidas. Identidades essas que mudam, porque a vida é mudança. Né? A estase é a exceção. A regra é o fluido. A regra é o curso. A regra é a duração ou a extensão da mudança. Então, eu acredito que esses são alguns dos elementos de ganho secundário, né, que fazem, que explicam o porquê da adesão da massa a essa situação de indignidade, eu diria, né, indignidade ética, ético-política, né, e eu diria de subjetivação rudimentar, básica, né? Num estado de pré-subjeito. Bom, é isso aí. Eu acabei falando mais do que eu devia, mas, de qualquer forma, é um pouco o que eu queria trazer para reflexão com vocês. Muito impactada aí por essa apresentação, muito... Nossa, não sei nem qualificar, Jurandir, é um bálsamo poder, de alguma maneira, eu venho dizendo isso, né, e agora, especialmente depois de te ouvir, da gente poder nomear o que estamos atravessando, né, poder, de alguma maneira, representar, né, o que a gente está vivendo dessa forma tão absurda, tão intensa. Eu acho que você conseguiu abstrair, detectar do texto freudiano essas 4 formas de se entender a questão da cultura. Nossa, que são um bálsamo para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu fiquei tão assim, presa à sua fala que eu não vi muito se havia gente que quer fazer perguntas. Eu não me dei conta dessas perguntas do chat. Agora eu dei uma olhada rápida, não encontrei ninguém. Eu acho que a gente pode, levantando a mão, né, ou pelo menos agora vocês podem me mandar os nomes, se vocês quiserem, e eu posso organizar uma lista. Por enquanto, não tem ninguém. Eu fico pensando, deixa eu então fazer uma pergunta. Essa questão do cidadão de bem, que é esse sujeito que se sente, de alguma maneira, ameaçado, né? Não sei não sei se eu entendi bem o que você está dizendo em relação a esse sujeito, porque é o conservador, não sei nem se é conservador. Não, é claro que vem de um eixo, de um nicho conservador, né?
branco, heterossexual, classe média baixa, eu diria, né? Eu estou pensando muito nesse sujeito de bem em relação àquele setor da população que, de alguma maneira, teve uma melhora no seu nível de vida através das políticas sociais do Lula. Até que ponto esse perfil é um perfil que também aparece em função, não sei se estão fazendo entender, mas quem tem um aumento, uma melhoria na sua condição de vida consistente e que entra numa sociedade de consumo e que começa a ter acesso a bens que até então são prerrogativas de uma classe média. Isso durante os tempos Lula, foi criando um determinado segmento social que foi crescendo, né? E muitas vezes a gente vê que algumas dessas pessoas passaram a ser bolsonaristas. Eu sempre achei isso uma questão muito séria, muito interessante para a gente pensar. Como é que o acesso a um determinado nível de vida tão desejado, né, e a inclusão num determinado segmento social acima tem um efeito subjetivo muito grande nesse sentido, de uma certa guinada para a aquisição de valores mais conservadores, de uma posição de homem, do sujeito de bem. Como é que chama? Cidadão de bem. Não sei se faz sentido para você isso. Eu só acrescentaria algumas coisas, né? Que acontece que hoje em dia, na sociedade, isso desde Bauman, né? Byung-Chul Han, mas o François Dubé, ele sistematiza muito isso, né? Ele fala que hoje em dia a gente vive numa sociedade com um sistema de desigualdades múltiplas, entende? Então, eu pertenço a diversos grupos, e em cada grupo desse, eu acho que a igualdade pode estar sendo dada, pode estar sendo me conferida num setor, no outro não. Então, eu posso estar no meu trabalho, economicamente, achando que eu estou sendo remunerado, reconhecido e considerado bem, mas se eu chegar num grupo de discussão e alguém vir dizer que eu sou racista, e que, está entendendo? Eu vou considerar que aquilo está sendo uma agressão, entende? Ao meu pertencimento, eu odeio dizer racial, mas é o jeito, ao pertencimento racial. A gente tinha, então, ultimamente, sobretudo depois dos meios eletrônicos, da circulação mundial de informação, uma série de desigualdades que preciso você fazer um grande esforço para poder ir conciliando elas todas, para poder ir tentando, né? Ultimamente, a grande pergunta que se fazia, os cientistas sociais, é o que é que a gente vai considerar o solo comum de todos os nossos desejos, daquilo que é justo, né? Qual é o comum? Porque não era mais o problema da desigualdade econômica. Você tinha vários, de gênero, de sexo, de religião, dentro de profissão. Então, esse cenário foi complicando. Agora, no caso do Brasil, além de ter esse cenário, né, por exemplo, e aí está todo esse pessoal que fala de racismo estrutural, que mostra a herança escravista do ponto de vista racial, né? No Brasil, além disso, você teve efetivamente um encaminhar progressivo, né, para uma melhora do nível de vida econômico das pessoas, né? Isso começou em Itamar Franco, com a reforma de Fernando Henrique, que foi efetivamente ter a inflação sob controle, né? Aqueles anos do PSDB, evidentemente, acabaram mais, mas foi por ali que começou a se ensaiar uma série de coisas que depois os governos do PT desenvolveram plenamente, inclusive dentro dos próprios governos do PSDB, você começou também a ter uma prática política que a gente poderia considerar uma prática política plena. Você tinha dois adversários que vinham, debatiam, tinham eleições, quem vencia não punha em xeque a legitimidade do outro, ia fazer oposição, criticava e depois ficava em suma. Você estava com um jogo, digamos assim, razoavelmente bem preparado. Nesse cenário, teve aqueles anos, dos primeiros anos Lula, que foram aqueles anos
de grande prosperidade, né, por uma série de circunstâncias e da sensibilidade social dele, do governo mesmo, né? Agora, o que acontece é que você, nisso, caminhando a isso, você tinha uma ideologia da meritocracia que estava subindo cada vez mais. Quer dizer, nos meios de comunicação, nas rodas de discussão, vinha toda essa ideia subindo. Isso não era só no Brasil, era no mundo todo, né? Porque a quantidade de ressentidos, de órfãos da meritocracia, está no mundo todo. Aqui, você tinha isso. Então, como resultado das políticas sociais, se as pessoas faziam universidade e tinham uma vida melhor, muito melhor do que os pais, ela atribuiu o sucesso a ela. Agora, é natural isso, a gente sabe que é do funcionamento narcísico. Quando é meu fracasso, é o outro o responsável. Então, no momento em que isso tudo acabou, né, e, além do mais, começou a haver o vazamento dos casos de corrupção em alguns setores, né, das estatais ou do funcionamento administrativo do governo do PT, aquilo ali foi o álibi perfeito para eu, como sujeito, me desonerar da culpa pelo fato de não ter sido um vencedor, entre aspas, né? Esse termo binário, que é vencedor-perdedor, eu me desonero da culpa responsabilizando o outro. Então, isso aí não tem como. Eu saio livre, desimpedido, está entendendo? Continuo me achando narcisicamente íntegro e dizendo, olha ali o bode expiatório, olha ali o responsável pela falência do meu projeto. Isso foi aqui, isso foi na Europa, foi nos Estados Unidos, e na Europa Central nem se fala. Isso aconteceu. Aqui veio com essa tonalidade um pouco mais radical, porque aqui também veio de outras maneiras, né? Veio contra os ataques contra a moral, e os ataques contra a moral vieram, em grande parte, também pela ascensão de seitas neopentecostais. E a gente pode dizer apenas que são protestantes, porque, de fato, elas têm uma característica tão particular em relação às denominações tradicionais, né? Inclusive a maior delas é o pouco recurso ao Novo Testamento, né? Que é uma coisa, digamos, literalmente impensável, quer dizer, para os protestantes tradicionais, batistas, pentecostais, anglicanos, luteranos, etc. Né? Então, houve um aumento gigantesco disso, de maneira que a moralidade, né, em vez de ser entendida como uma espécie de mudança na percepção cultural do que são os conflitos afetivos, ou os conflitos sexuais, ou a maneira de você exprimir seu desejo, quer dizer, quando novas configurações do desejo começaram a se tornar evidentes, você teve uma carga contra enorme. E, de novo, a culpa de quem era? Dos governos. Como se os governos, digamos, do PT, no caso, ou do PSDB, no caso do pessoal mais furioso, fossem pessoas que instituíssem moralidade, interviessem nesse setor. Quando não é isso, é de regime autoritário. Pois bem, isso aí foi também visto como sendo culpa do outro. Quer dizer, vai se somando uma série de fatores em função das desigualdades. Né? Eu não estou um vitorioso econômico porque a culpa é do governo. Né? Eu sou obrigado a conviver com Babilônia, está entendendo? Com Sodoma e Gomorra, porque isso é estimulado pelo governo. A gente viu isso, aquela série de fake news com aqueles absurdos, e ainda no Carnaval de 2000, o presidente mostrou aquele espetáculo da chuva dourada, o sujeito fazendo xixi, está entendendo? Na cara do outro, no Carnaval, e ele dizendo, olha o que é o Carnaval. E esse ano já está de novo criticando o Carnaval. O Carnaval não só é indecente, como agora vai contaminar todo mundo com a Ômicron. Quer dizer, essas coisas todas, que são sinais de uma mudança cultural rápida e que as pessoas têm dificuldade em dar conta disso internamente, né? Isso tudo faz com que você encontre a figura do bode expiatório. Eu não sou responsável pelo meu mal-estar.
eu não quero me encarregar do trabalho de dar conta das mudanças do outro, quer dizer, das novas regras simbólicas, dos novos imaginários, de realização, de bem-estar e de satisfação, e procuro um culpado, né, pelo meu mal-estar. E o culpado, não há dúvida nenhuma, que aqui foram os governos políticos últimos. Né? Então, eu acho que esse sistema de desigualdades múltiplas ele piorou, agravou o quadro. Porque as pessoas, além do mais, a parte do rebanho que segue o fetiche, ela não só está ressentida, ela se acha usurpada no direito dela, está entendendo? Ela se acha destituída, ela se acha órfã, como ela quer respostas simples. Que ela não fizeram esse esforço. Né? E a resposta simples é simplória. E a resposta mais simples é eu dizer que o bem está do lado, o mal está do outro. E eu não quero nuance. Não quero nuance. Quer dizer, o que eu quero efetivamente é me desobrigar de pensar, que é aquilo que a gente sabe que é o mais difícil. Você basta ver que cada vez que você pensa e não encontra a solução, a frustração que é. Freud foi o primeiro a ver isso quando estava no processo de análise, vendo que as pessoas, às vezes, rememoravam, encontravam um fio condutor do trauma e, ainda assim, continuavam sofrendo. E ele era obrigado, pela função da transferência, a interpelar os indivíduos a perlaborarem, a pensarem de novo, a reverem aquilo, a desconectarem, quer dizer, o afeto regressivo da representação que tinha colado. Então, é a mesma coisa. Né? O rebanho, ele não pensa. Ele não pensa no sentido arendtiano. Ele quer sempre buscar a confirmação daquilo que ele já sabe. E o que ele sabe é muito pouco, é muito parco, é muito influenciado por essa rivalidade narcísica, por essa ferida narcísica, pela perda do lugar social e cultural que eles tinham. Entende? O que eles pensam é algo que não está sujeito à retificação, né? É uma crença dogmática, porque justamente não tem fundamento. Não posso tirar aquela pessoa daquele lugar porque ele não sabe mais o que fazer. Ele vai se sentir desenraizado. É a identidade dele que ele vai perder. É o próprio sentido da existência, e para onde eu vou, porque eu sou, e no momento em que você diz sua suposta superioridade moral, ou seja, seu preconceito, seu suposto fenótipo, né? Ou o que ele chama sua raça, suas supostas, isso tudo, está entendendo? Ele não pode conviver se colocando em questão. Porque o que a massa faz, eu vou repetir, é trazer o obsceno a céu aberto. Enquanto ele é circunscrito, né, a ideologia favorece. Eu vou dar um exemplo. O mesmo cidadão de bem que começa a dar pancada quando não a assassinar gays ou transgêneros, esse mesmo cidadão de bem enchia a Avenida Paulista e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana anualmente aos milhões vendo o espetáculo de parada gay. Com tudo que era de drag queen, com tudo que era de liderança, com tudo que era palavra de ordem, de gay pride, etc, etc. A ideologia coloca o quê? Ela coloca aquilo como coloca o ódio no municipal. Ou, no municipal não, no Maracanã. O municipal é o lugar da sublimação. Quer dizer, ali e o que acontece no campo também é lugar da sublimação, diga-se de passagem. Né? Ali, tudo bem. Ali é o outro, está entendendo o que eu estou vendo, e que, na verdade, ele está circunscrito. Ele está num curral. Ele está ali como o antigo Circo dos Horrores, ou a apresentação de doente nos hospitais, ou a apresentação de monstruosidade nas sessões clínicas públicas. Né?
No momento em que aquilo extravasa e quer vir para perto de mim, para meu filho, para meu vizinho, para minha mulher, para meu babá, aí não. Aí não. Porque isso vai ferir aquela identidade nobre de pacotilha, aquela identidade nobre de papel crepom, a mascarada, né? Então, essas coisas todas, elas acabam vindo em situações como essa. E a regra básica é a seguinte: eu não sou responsável. Quem é responsável por minhas ações no mundo, quem é responsável pela defesa do meu sentido de vida e do meu argumento é o fetiche. Dele vai sair a palavra de ordem, que é ato, e o que ele disser, é como no Império Romano. Roma locuta, causa finita. Fetiche locuta, causa finita. Né? O fetiche está lá, evidentemente, o fetiche não tem nenhuma coerência, né? O fetiche é paranoico, além do mais. Então, tem como. Do lado de cá, o que você vê é a degradação humana, a verdadeira aberração ética, a renúncia total, a entrega total, o desmonte total de qualquer sentido de dignidade. Né? É algo que a gente tem que se defender, do contrário, faz mal, quer dizer. Né? Não tem mais verdade nem mentira, não tem mais cinismo nem veracidade, entende? Não tem mais bem nem mal, é simplesmente a ordem, o impulso do outro, né? E isso dentro dessa configuração, que é a configuração da psicologia das massas. Então, gente, o que está fazendo a gente pensar? Que questões que isso vai trazendo? De alguma forma, eu acho que a gente fica um pouco querendo, né, fazer uma pergunta que não está na hora de fazer, talvez, principalmente não aqui, porque a gente está tentando entender do que se trata, né? Mas eu acho que uma pergunta que insiste é assim, como trabalhar com isso, né, Jurandir? Como poder... Eu não sei nem se está nesse momento ainda, porque dentro desse contexto de agora aqui, eu estou meio que me precipitando, porque tem tanta coisa mais para a gente entender. Mas eu acho que é inevitável a gente querer fazer essa pergunta, né? De que forma a gente pode, enfim, estimular novamente esse trabalho psíquico, né? Que, aliás, a gente vê refletido na clínica, né? Muito isso. Não. Olha, eu acho que como eu entendo, é o seguinte, né? Tem duas hipóteses, eu acho. A primeira hipótese é que a gente está ainda na fase, né, do além do princípio do prazer, né? Do traumatismo. O que a gente sente atualmente não é desprazer, é dor. Nosso aparato de parexcitação foi rompido, quer dizer, é excepcionalmente violento em matéria de sexo. A gente está como quem está numa trincheira, entende? Então está torpedeado, e o que é que a gente está fazendo? O que Freud diz. Reúne todas as forças do investimento, cerca o lugar da dor, faz com que isso não se espraie para poder desconstruir o aparelho psíquico. No nosso caso, qual é o nosso investimento que a gente pode ter? O investimento é você reforça seus valores afetivos, você reforça seus lugares de sublimação estética, você reforça, no nosso caso, por exemplo, né, que somos pessoas que lidamos com ideias, e muito mais com ideia que concerne o psiquismo, a compreensão. Isso é uma maneira de cercar o ponto de efração, o lugar da brecha, da ruptura, daquilo que vai configurar a neurose traumática, daquilo que vai configurar aquele estado de imobilização do psiquismo. Isso é que a gente não pode. A gente está nesse trabalho de cercar o lugar aonde a ruptura veio. É claro que a vida não para, você continua fazendo as outras coisas, como eu estou dizendo, buscar lugar de aconchego afetivo, de realização sublimatória, de qualquer ordem para cada um, está entendendo? Na nossa vida pessoal.
Isso é uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista, a gente não pode desistir de fazer esse trabalho da dor, que eu diria, como trabalho onírico, trabalho do luto, trabalho da identidade, trabalho do amor, trabalho da dor. Não é a mesma coisa do trabalho do luto. Ela está lá, está no lugar. Se trata de eu não deixá-la, se você quiser, se espraiar, desarticular o restante do aparelho psíquico. Uma das coisas é a gente compreendendo, como a gente faz, aliás, no análise. A gente não desiste porque o sintoma continua. Eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa é que esse estilo de organização de ordem é alguma coisa que, pela própria natureza, que é a natureza de passagem ao ato, tende a haver uma certa perdição. Ao contrário do que a fantasia neurótica pode imaginar, o gozo é autolimitante. Ele não é infinito. Isso é a fantasia neurótica. Chega a um nível em que há uma perdição e ele se esgota. Ele se esgota. Ou o esgotamento é da pior maneira possível. Eu vou dar como exemplo um exemplo da arte, da psicopatologia, que é do império do sentido. Você quer ir com gozo além daquilo que ele pode lhe dar, mas seu imaginário está investindo. Você vai e castra aí, de fato, o parceiro. Acabou. Chega um nível em que não há mais respostas a dar isso. Há um nível de perdição, há um nível de usura, há um nível de desgaste nesse tipo de gozo. Aos poucos, parte do rebanho está cansada, está exausta, até porque não tem muito recurso. É uma série de passagem a ato em cima da outra, entende? De maneira que eles também não têm, pela própria precariedade subjetiva, você vê como esse rebanho ele é inconsistente. Exemplo, Sara Giromini ou Sara Winter, né? Que estava ali naquela Praça dos Três Poderes com o rojão, ia tocar fogo no dia seguinte no nosso parlamento, ia queimar a nossa democracia parlamentar, fazendo as piores ameaças, entendeu? O ministro Superior do Tribunal Federal. Isso aí, de repente, teve um corte. Ela foi castrada nisso. Né? Foi uma interpretação daquele juiz. Taco, para. Ela entrou, passou, se você quiser, uns 2 meses, depois de 2 meses, ela estava fazendo propaganda de moda. De moda para pessoas com tornozeleira. Eu vi. Ela exibindo roupas, vestidos, e que mais se adequassem a alguém, a uma mulher com tornozeleira. E depois passou disso aí para outra coisa, para dizer, como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui capaz de ir para a rua? Ela diz isso, né? Ela faz parte do rebanho, mas ela diz isso e depois ela pode cair nisso de novo. Ela não elaborou ainda. Mas eu quero dizer que boa parte do rebanho há uma espécie de exaurimento, de esgotamento. O gozo não é infinito. Outra coisa, em nível cultural. Vocês viram que elevar a atenção, se você quiser, desse nível de sociedade hierárquica e, no caso, marcada pelo totalitarismo, ele pode chegar até o extremo da destruição. E aí ele acaba de vez. Exemplo, Videla. Videla, na Argentina. Quando não tinha mais como sustentar aquele discurso pavoroso do horror, ele inventou a Guerra das Malvinas. Ele inventou a Guerra das Malvinas e aí acabou de quebrar a cara. Depois dele, Pofft derrubou como um castelo de cartas. Esperemos que a gente não chegue lá. Mais uma possibilidade, eu estou só dando maneiras de como o gozo se esgota. Acabou na Sara Giromini, acabou, está entendendo? Agora o delegado Valdir, que também acabou, está entendendo? Mas o Hitler foi derrotado, né? Não acabou por si só. Foi derrotado. Então, eu acho que tem também esse outro lado que a gente precisa pensar, né? É verdade.
O Hitler, evidentemente, ele não renunciou, foi diferente do Mussolini, que fugiu para Salou, né? Mas o que acontece também, se você quiser, o tamanho da colisão entre o fantasma e a realidade. Quer dizer, os nazistas, e que boa parte dos alemães caíram nisso, né? O restante foi exterminado ou foi silenciado, a gente vê isso por todos os testemunhos, a violência era de tal ordem, se você quiser, porque havia uma espécie de fantasia de que o mundo estava se curvando. Os 3 primeiros anos de guerra foram qualquer coisa de avassalador e de estarrecedor. Parecia que, de fato, não tinha como se curvar quando os japoneses começaram a invadir do lado de lá da Ásia, acabou. Parecia que o mundo inteiro estava de joelhos. É bom que a gente lembre que essa colusão, onde existe quase que uma espécie de adequação entre a fantasia maníaca e megalomaníaca e a realidade, isso faz com que o paranoico fortifique suas crenças e consiga passar essa crença para o outro. Então, evidentemente, não é um caso muito especial. Eu não conheço história antiga, não sei como foi Gengis Khan, como foi Átila, está entendendo? Mas na história moderna, o fator Hitler é absolutamente fora da curva. Quer dizer, como seria o fator japonês por outras razões, né? Por outras razões, porque ali havia qualquer coisa que era a cultura zen, como Zizek diz. A ideia de que somos subindivíduos, não estamos a serviço da raça, mas estamos a serviço de uma força maior que nos dilui. Né? Como ele dizia, nós não somos sujeitos, nós somos a flecha de um arco que é maior do que nós. Então, essa crença, na véspera da bomba, os generais japoneses estavam dizendo: nós vamos nos matar todos. Mas a gente não se rende. Entende? Isso 1 ano, quer dizer, quase meses depois da morte de Hitler. Então, esses 2 exemplos são exemplos fora do lugar. Ora, o nosso fetiche é um mamulengo. Mamulengo não, porque eu estou efetivamente desqualificando o meu adorado mamulengo nordestino, que tanto alimentou minha infância em Recife. Não, o nosso fetiche é um nada. É um estafermo. Não tem, inclusive, pelas qualidades psicológicas, ele é medroso. Entende? É uma bravata. Então, a capacidade de empolgar que o Hitler teve dentro daquela circunstância, eu acho que é difícil. Quer dizer, evidentemente, o fato da vacuidade, né, da nulidade, se você quiser, de pensamento, de justificativa, de razões, de motivações que você possa dizer possa funcionar como ideal de eu, nele é zero. Você projetou tudo que tinha que projetar em matéria de bandeira brasileira, de viva o Brasil, viva a sociedade escravista, viva a moralidade de esquina. Isso tudo já foi projetado, né? E é claro que a bandeira maior era a corrupção, porque, de fato, a corrupção é uma coisa muito ruim, é uma coisa que corrói as instituições democráticas, né? Agora, fora isso, não tem nada. Não tem a bandeira, como Hitler tinha, histórica, da superioridade. Mas o que quer dizer, ele não está sozinho, né? Que ele representa um pensamento muito estruturado e que, enfim, não é ele especificamente. Na verdade, ele é um boneco, enfim, aparece para a gente. Mas eu acho que ele representa uma força que a sensação que dá, às vezes, é que ela está cada vez mais intensa e no rastro de uma ideologia nazista mesmo, né? Então, é alguma coisa já percorrida, né? Não é um início de um... Ele não parte do ponto zero, ele está dentro de um projeto ideológico muito assustador, né? Não é ele? Eu acho. Agora, eu não acho nazista ainda. Ele tem certos temas nazistas. É verdade. Mas está longe de ser nazista. É verdade. E é bom a gente também inserir o nazismo no contexto histórico, né? A Alemanha entrou na guerra
vindo de séculos de guerra, desde as guerras religiosas, em que a Alemanha se sentia oprimida, né? Oprimida, em particular pela França e pela Inglaterra. Quer dizer, quando Hitler foi fazer a Guerra Mundial, ele disse que aquilo ali ia ser o acerto de contas do Congresso de Westfália. O Congresso de Westfália foi o que acabou com a guerra religiosa no século XVII. Eram 300 anos de ressentimento. E depois, né, tinha vindo a derrota em 14, com aquela coligação, né, dos russos, ingleses e franceses. Tinha um nacionalismo, a Alemanha, com o poder cultural, científico, artístico que ela tinha, nunca tinha tido o reconhecimento, né, que a Inglaterra e a França tiveram. Havia um ressentimento nacional que ajudou demais o nazismo, entende? Não há dúvida disso. Você pensa que a Inglaterra e a França dividiram o mundo no final do século XVIII, né? Se tornaram países coloniais em país imperialista. Né? 70% do mundo falava inglês, subdesenvolvido, e 30% falava francês. E a Alemanha tinha o Camerão, os Camarões. Você vê a desproporção. Né? E ele falava daquela ideia de espaço vital e acabavam dizendo que não, o espaço vital deles é África, Ásia, América Latina, o nosso vai ser a Ásia, onde a ideia de invadir a Rússia. Tem coisas que nem de longe o fetiche brasileiro tem. Né? O fetiche brasileiro, efetivamente, é qualquer coisa de violento, é o autoritarismo, se você quiser, reacionário, atualizado para um mundo, tá entendendo, em que o espaço público se tornou espaço de rede, para um mundo em que as reivindicações de minoria ficou no pé de igualdade das desigualdades econômicas, entende? Então, é esse mundo que é o mundo que vamos e venhamos. Para vocês terem uma ideia, a gente está habituado a pensar, é uma instituição, somos uma instituição, as instituições analíticas, que vivem tentando o exercício da autocrítica o tempo inteiro, até na esteira de Freud, do que se passou, e vocês vejam quanto tempo a gente demorou até entender que a questão racial, no Brasil, que é uma coisa escandalosa, é qualquer coisa que a gente tinha que rever. A gente entrou no modo negação. A gente entrou no modo de dicotomização. Quer dizer, a gente tinha o álibi de dizer que falava para o sujeito e a divisão do sujeito é igual em qualquer circunstância. E, em função desse álibi, a gente não via que pessoas eram absolutamente traumatizadas e não necessariamente pelo traumatismo neurótico edipiano, mas por um trauma que era a carência de significantes que desse a ela qualquer possibilidade de criar um ideal de eu compatível com as qualidades físicas dela. Ou seja, a gente não entendeu que sem esses ideais, o que a gente podia gerar nas pessoas era uma das piores coisas que pode haver, como o Lanier diz, que é o ódio ao próprio corpo. Uhum. Não é? E nós silenciamos. Quer dizer, silenciamos não porque somos maus, mas porque custa pensar. Porque a gente tem que sair de um diapasão para pensar no outro, a gente tem que reformular nossa identidade, nossas prioridades, nosso modo de ver. O Jura, oi, eu não estou me vendo aqui na tela, mas está me vendo, Carmen? Essa compreensão que vem tão lentamente, né, Jura, que, enfim, eu queria saber o seguinte, o que pode, e a compreensão vem lentamente até para nós que estamos habituados a ela, o que poderia acelerar tudo isso, sabe? Você vê alguma ação que poderia acelerar a possibilidade da gente compreender e enfim, fazer algo válido? Eu acho o seguinte, que primeiro a gente tem que entender que
que o protagonismo disso, no caso, vou pegar o racismo, né? O protagonismo disso é o das pessoas negras, né? De maneira que quais as estratégias de ação, de afirmação social, quais são as grandes discussões, eles estão fazendo isso de uma maneira magnífica. Quer dizer, só para que a gente possa ter uma ideia, o volume de literatura de pessoas negras brasileiras sobre pessoas negras brasileiras é uma coisa absolutamente notável. Atualmente, 1/3 das livrarias e seguramente das editoras tem como objeto esse assunto, né? Essa situação paradoxal do Brasil, que tem uma maioria negra, se comportar como se fosse a Noruega. Quer dizer, a Noruega é de 30 anos, não é de hoje, né? O que eu acho é que o protagonismo é deles. Eu acho que essa direção, se você quiser, da afirmação, vai ter que ser um pouco das pessoas que estão concernidas, o famoso lugar de fala, né? Que também é um lugar de identidade. Agora, seria mais, eu estou pensando mais na questão política geral, não só na questão do racismo. Sim, bom, tudo bem. Eu sei que a questão política geral, ela passa, se você quiser, a meu ver, em primeiro lugar, eu penso, pela defesa intransigente das instituições democráticas. Né? E defesa intransigente das instituições democráticas, quem eu me encontro representado atualmente é no discurso de Marcelo Freixo. Né? Quando Freixo diz o seguinte: o que a gente tem que procurar agora é o que nos une e não aquilo que nos separa. Exato. Uma vez que a gente restitua, se você quiser, né, uma certa solidez da democracia parlamentar, a gente pode, então, voltar a discutir nossas diferenças, que é para poder a democracia funcionar plenamente através das contradições e do debate. Mas, por enquanto, por exemplo, se trata num processo que se avizinha, que é o processo eleitoral, eu estou com ele no ar. Eu não quero saber se eu me distingo de A, B, C e D, nisso, daquilo ou daquilo outro. O outro está do meu lado, ele é a favor da democracia parlamentar, ele é a favor da manutenção do Supremo Tribunal Federal, de presidencialismo e de que, no Congresso, tem que ser assegurado o direito de expressão da minoria. Entende? Que o meu adversário político é um cidadão igual a mim, não tem que ser exterminado, ele tem que passar pelo processo de discussão e de persuasão. Então, eu acho que isso é a primeira disposição. Eu acho, aí, concretamente, no sentido. Né? Depois, evidentemente, é claro, eu acho que é nossa situação em favor das discussões culturais. Aí eu estava falando do racismo, porque eu acho que está tão próximo atualmente, não há nenhuma política que não possa contemplar isso aí, entende? Como não há nenhuma política séria que possa deixar de lado a questão climática. E a questão climática, ela também atravessa, se você quiser, certas questões ideológicas. Quer dizer, da ideologia da desigualdade. Né? A ideologia, como a gente está vendo no curso do Terry Eagleton, é muita coisa para a gente falar de uma só. Mas também é um recorte em que, do lado de cá, quem está a favor da democracia, quem está a favor de uma posição proativa, mais ativa na defesa disso, e quem está a favor, evidentemente, das novas ideias de desigualdade múltipla e da ascensão e do direito de expressão de identidades até então oprimidas. Né? Agora, a gente, círculo, vamos fazer política de reparação. Política de reparação como? Vamos introduzir, digamos, mais pessoas que eventualmente venham demandar a formação analítica, né? E que sejam negras, né? Que a gente propõe política de reparação. Reparação nesse nível, reparação também no nível de trazer isso para o centro da nossa discussão.
discutir clínica e metapsicologicamente isso que se traz. Aí a gente está entrando nessa cultura. Está criando uma cultura mais plural, mais colorida, mais aberta, né? Mais adequada, se você quiser, ao não engessamento narcísico de nossas imagens idealizadas. Então, eu vejo isso dessa maneira, né? O resto são momentos estratégicos, né? Passou a Ômicron, passeata na rua, eu vou. Vamos esperar essa Ômicron agora, né? Que a gente, além de mais, está lutando contra um. Todo dia tem um... Bom, mas é assim. Bom, Jura, muitíssimo obrigada. Bom, a gente, na hora de terminar, eu te agradeço. Vamos lá. Arthur Figer. Olá, pessoal, bom dia. Um dado da realidade. Meu pai é judeu, meus avós são judeus, fugiram de navio do Hitler na Polônia e vieram para o Brasil. Um tio-avô do meu pai foi preso em campo de concentração, e eu vi a tatuagem do número no braço dele. Meu pai votou e votará no Bolsonaro. Eu votei e votarei no Bolsonaro. Como pode? Que fenômeno é esse? Será que eu e meu pai temos fetiche pelo Holocausto? Obrigada. Uhum. Bom, Arthur, acontece o seguinte, é que eu não sei quais foram os motivos que levaram vocês a votar no Bolsonaro. Eu não acho que Bolsonaro seja fetiche do Holocausto, até porque eu acabei de dizer aqui que a comparação com Hitler não era exatamente devida e que eu não achava que Bolsonaro era nazista. O regime nazista foi outra coisa, né? Quanto aos votos dos judeus no Bolsonaro, eu acho que eu vi algumas pessoas que eu conheço, que são judias e que votaram no Bolsonaro, e que justificaram esse voto ao Bolsonaro, em primeiro lugar, porque é um voto, digamos, do que seria a expectativa de um governo honesto, de um governo que não houvesse corrupção, né? Coisa que eu acho que, em absoluto, se confirmou, porque é um presidente que não só ele, como a família, etc., estão ligados a práticas de ilicitudes evidentes e cujas denúncias só não andam por manobras e manifestações políticas, né, do pior tipo, da pior espécie. Então, isso é uma coisa. A outra razão é que, digamos, o Bolsonaro seria anticomunista e anti-esquerdista e, tradicionalmente, os comunistas e os esquerdistas, de maneira geral, são pessoas que se manifestam no plano de política internacional contra não só o Estado de Israel, como a maior parte dos governos israelenses, de maneira que seria uma forma de você ter alguém, digamos, que seria um aliado de Israel, um aliado da permanência do Estado de Israel. Além do que o Bolsonaro fez acenos desse tipo, de dizer que queria construir a embaixada brasileira em Jerusalém, e foi até lá se batizar no Rio Jordão, né? Eu só diria que, tanto quanto eu saiba, um pouco pela leitura do que eu tenho dos movimentos neopentecostais, é que esse uso de Israel por parte de Bolsonaro é um uso que vem via, né, uma certa tentativa estratégica de se aliar com o neopentecostalismo, que tem mitos de que a redenção vai se passar em Israel e que tem uma referência maior ao Velho Testamento em relação ao Novo Testamento. As passagens são veterotestamentárias, em todo esse neopentecostalismo da prosperidade, ou esse novo neopentecostalismo, existe, digamos, uma afinidade, né? Tanto assim que alguns pastores neopentecostais, eles muitas vezes estão usando, inclusive, uma maneira de se vestir, na organização dos rituais, que se parece com a maneira pelas quais, às vezes, os rabinos, né,
judaicos eles se vestem para presidir os cultos. Eu acho que tanto uma justificativa como a outra, do lado de cá eu tenho combate à corrupção, do outro lado eu tenho um governo pró-Israel, eu acho que são equívocos. Eu acho que ele não tem nenhum compromisso com nenhuma dessas coisas, como com nada. Da mesma maneira que também é verdade que, sob o governo dele, a manifestação de grupos com afinidades nazistas e antissemitas começou a ousar vir à tona na cultura brasileira, o que eu acho uma coisa absolutamente lastimável, né? Agora, uma vez mais, eu lhe repito, eu não acho que porque você e seu pai votaram no Bolsonaro, vocês votaram a favor do Holocausto. Eu nunca, jamais, né, compartilhei a ideia de que nós estamos vivendo num regime nazista. Se a gente estivesse vivendo num regime nazista, essa reunião, inclusive, seria impossível. Quer dizer, muitos de nós estaríamos nos campos de concentração se não tivesse morto, né? Da mesma maneira que eu acho que, para que você organize um regime nazista, que foi um regime histórico de exceção, como eu acabei de dizer aqui, é preciso uma constelação social que não é a que temos aqui no Brasil, inclusive em matéria de mobilização das pessoas ou de divisão. De maneira que, o que eu posso dizer é que eu respeito sua ideia, você continua, quer dizer, a favor do governo Bolsonaro, eu sou radicalmente contra. Eu acho que ele é uma pessoa que não tem credibilidade nenhuma moral, ele não tem credibilidade política, porque ele não tem projeto. Ele é uma pessoa, além do mais, que se cerca de cidadãos brasileiros que são desonestos, a começar pela família dele, que tem vínculos muito fortes com a criminalidade, como com a milícia, e que é uma pessoa que está provado agora, mais do que nunca, que não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente, que despreza profundamente a questão das minorias e as trata como se fosse, de fato, subpessoas, de maneira que eu não vejo no projeto desse senhor nada que me faça eleger ele como meu presidente. E entendo muito menos como boa parte dos seguidores, eu não estou dizendo que é seu caso nem do seu pai, eu não tenho acesso nem estatístico, nem empírico, aos milhões de pessoas que continuam sendo seguidores do Bolsonaro, né? Eu não entendo como as pessoas são capazes, efetivamente, de aceitarem, de serem protagonistas, né, de um cenário que, às vezes, é um cenário completamente democrático, porque eu acho que quem tirou a Alemanha do nazismo, basicamente, foram as forças democráticas. Foram a persistência da democracia, das nações de democracia parlamentar, que restituíram, digamos, aos alemães o pleno acesso à cidadania, né? Então, se uma pessoa dessa namora com um partido como o AfD alemão, que é um partido de extrema direita, com a forte representação nazista dentro dele, realmente me espanta que as pessoas possam efetivamente, né, tomarem isso como modelo de organização cívica da democracia ocidental. Eu conheço os argumentos, muitos judeus dizem que a AfD alemã, que é a Alternative für Deutschland, eles apoiam porque é a única a apoiar de maneira incontinente o Estado de Israel, enquanto o Parlamento Europeu é ambíguo. Todas essas questões relativas ao Estado de Israel, eu acho que são questões sensíveis, que devem ser estudadas. Eu, particularmente, sou favorável à existência do Estado, eu acho mais do que legítimo, como seria também a existência do Estado palestino, sem aquelas forças que muitas vezes apelam para o terrorismo, que eu acho condenáveis. Isso não impede de que a Alternative für Deutschland, a AfD,
com quem ele se encontra, tira fotografia com Beatrix, é um partido recheado de nazistas. Então, isso, para mim, é qualquer coisa que, em absoluto, recomenda Bolsonaro como um exemplo, se você quiser, de presidente democrata, né? Quanto à ideia, eu repito, sem contar que ele desconhece tudo isso. Ele desconhece tudo isso, porque no G20 agora ele foi, e foi o mesmo comportamento em relação ao Olaf Scholz, que é o herdeiro da Angela Merkel, né? E realmente ele foi prestar atenção a quem? A Erdogan. Eu lamento. Mas, ao que saiba, tanto quanto eu saiba, Erdogan é um líder autoritário da Turquia que tem sempre uma posição contra Israel. Quer dizer, eu não entendo o raciocínio que coloca esse senhor em qualquer lugar de relevo dentro de um mundo democrático. Entende, Arthur? Então, eu acho que eu posso imaginar perfeitamente, mas as duas razões pelas quais as pessoas judias que eu conheço e que me deram para votar em Bolsonaro, elas são equivocadas, tanto de um lado quanto de outro, né? A defesa do Estado de Israel, da dignidade dos israelenses, em particular do povo judeu, não necessariamente dos israelenses, né? Porque tem outros que são israelenses e não são judeus. Isso é uma coisa sensível e eu acho que tem que ser preservado. Agora, diga-se de passagem, desde Itamar Franco, todos os governos do PSDB, todos os governos do PT, né? Eu nunca vi nenhum deles que tivesse uma posição contra o Estado de Israel. Aqui e ali havia discordância contra certos governos de Israel. E discordância contra certos governos de Israel você tem dentro de Israel, que é uma nação democrática. Né? Basta ler o Haaretz. E eu sou assinante do Haaretz. Eu leio a imprensa de Israel, que é um jornal muito bom, por sinal. Um jornal liberal, um jornal do top, do Guardian, do New York Times, do Le Monde. E as discussões em torno, por exemplo, do Netanyahu, ele não tinha maioria. E a prova é que agora não teve. Então, isso é uma coisa completamente diferente. Então, o respeito que eu tenho e o cuidado que eu tenho, né, para falar dessas questões que eu sei que são absolutamente sensíveis, né, e que eu acho, além do mais, né, que o Brasil, só dando uma informação anedótica, mas uma das coisas que mais me comoveu nos últimos anos foi depois que, em Berlim, eles inauguraram o Yud-Museum, quer dizer, o Museu Judaico. É um museu feito por um arquiteto polonês que, no fundo do museu, botou aquele famoso jardim de pedras, que é uma beleza, embora seja de um impacto pavoroso. E é um museu que é feito assim, ele é sinuoso, ele não é reto, os corredores dele, né? E naqueles corredores eles puseram simplesmente tudo que artigo você quiser do dia a dia, quer dizer, paninhos de mesa, são bengalas, são aparelhos de chá, xícaras, panelas, enfeite de casa das famílias judaicas que foram assassinadas. Né? E, em cima, eles puseram o nome das cidades do mundo que receberam os judeus. E foi aí que veio minha emoção. Estava lá, enorme São Paulo, enorme Rio de Janeiro. Né? Essa tradição o Brasil não pode perder. Essa tradição não tem a ver com Bolsonaro. Bolsonaro é a tradição da intolerância. É um homem que queria jogar bomba dentro do exército. É um homem que elogiou Brilhante Ustra, que foi um torturador conhecido. É um homem que não tem respeito pela diversidade humana. É um homem que tem um ódio dentro dele e um desprezo pela vida humana, a delicadeza, que não tem nada a ver com o nome de Rio e São Paulo ali, como cidades que receberam judeus no nazismo, entende? Receberam. Né? É um homem que ainda anteontem
diante do surgimento da variante Ômicron, disse: no Brasil, todo mundo tem que pegar isso aí. Quem tiver que morrer, que morra. Exatamente. Eu acho que isso aí não tem nada a ver com a tradição judaica, nem a tradição religiosa, e muito menos com a tradição cultural. O que é que isso tem a ver com Amos Oz? O que é que isso tem a ver com David Grossman? O que é que isso tem a ver com Yuval Harari? O que é que isso tem a ver com Ernest Bloch? O que é que isso tem a ver com Walter Benjamin? O que é que isso tem a ver com toda aquela riqueza que esse pensamento deu ao mundo, com a riqueza de liberdade, de sensibilidade, né? De estética, de ciência? Não é nada. Isso é obscurantista. Isso é um atraso cultural. Isso é intolerância. Isso é a Inquisição medieval. Isso não tem nada a ver com o espírito pelo qual Israel foi fundado. O espírito que fez com que Oswaldo Aranha, brasileiro, desse o voto definitivo para a formação do Estado de Israel, Arthur. Sinceramente, eu entendo suas razões. Agora, eu queria que você entendesse as minhas para achar complicado porque muitos judeus se colocaram ao lado de Bolsonaro. Nem a ideia de corrupção, nem a ideia de estar a favor com Israel. Esse homem não representa isso. Esse homem não representa isso. Jurandir, o Arthur já te respondeu. Eu vou ler a resposta dele, tá? Tá. Muito obrigado pela resposta e pelas informações, Jurandir. Já está me fazendo repensar na minha decisão. Obrigada, em letra maiúscula. Bom, Arthur, você me fez ganhar meu dia. Bom, a gente tem a Ida e a Sandra, que fez uma pergunta há algum tempo atrás. Agora já são 12:00, né? Não sei se você... O que você eu não... Veja, eu não vou nem perguntar depois de uma resposta dessa, Jurandir. Realmente fica para outra vez. Lhe ouvir sempre é uma beleza. Você sabe que eu sinto assim. A minha pergunta vai para outro caminho. Outro dia a gente conversa. Essa sua resposta não tem furo. Brilhante. Não tem furo. Brilhante. E a Sandra também, que havia feito uma pergunta, caminhando mais para a questão clínica. Não sei se ela ainda está aí, se a gente pode terminar, enfim. Eu também concordo com a Ida que essa resposta do Jurandir foi assim, um fechamento, uma chave de ouro para essa manhã, e a meu ver, não sei se a Sandra vai se incomodar com isso, mas vamos ficar com essa última resposta. Pode ser, sim, sem pode problema. Ser, Sandra? Tá. Pode. Então, olha, muitíssimo... Cláudia, Oi, Cláudia, tá bom. Podia abrir os fones para a gente bater uma salva de palmas para a palestra? Foi sim, assim. sim, claro. Sim, Jurandir, olha, merecidíssimo. Bravo, Jurandir. Bravíssimo, Jurandir. Obrigada. Obrigada. Não, eu estou com uma camisola. Obrigado, gente. Muito obrigado. Vamos continuar, né? Vamos continuar, com certeza. Temos o grande privilégio de ter você perto o ano todo. É um privilégio enorme. Enorme. É verdade, São Cláudia, Paulo morre de inveja. Tem razões. São Paulo...